Convido você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 12. Apocalipse 16, 12, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Você pode se assentar, por favor? Irmãos, eu glorifico muito a Deus pela confirmação da palavra, confirmação que o Senhor deu nos 3 louvores, porque é exatamente sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, para que nós pudéssemos meditar nessa noite sobre o retorno do Senhor. E antes de eu entrar precisamente no contexto do capítulo 16 e nesse versículo, um versículo chave, o versículo 15, queria conversar com os irmãos a respeito do livro em si, Apocalipse. Esse livro, nós enxergamos que ele tem teve um propósito primário de ser uma mensagem de encorajamento para os cristãos que estavam em perseguição. Os estudiosos, eles apontam que era um período de extrema perseguição, inclusive, da igreja naquele período. E dentro desse ambiente de perseguição, dentro desse ambiente de adversidade, de uma extrema adversidade, o Senhor ele quis trazer uma mensagem para trazer um fortalecimento, um encorajamento para aqueles servos de Deus que estavam perecendo. Porém, contudo, todavia, a palavra de Deus ela não foi apenas para aqueles irmãos. A palavra de Deus ela é para todos os discípulos de Cristo em toda a história. E ela é também para nós, principalmente nós. Eu creio que você perceba isso. Nós estamos às portas do retorno do Senhor. Eu entendo dessa forma e eu acredito que você também enxergue isso. E dentro desse contexto, vá para o capítulo 1, por favor. Apocalipse 1. Versículo 1, o livro da revelação, Apocalipse, revelação, ele quer trazer essa revelação para nós, servos de Deus. E é interessante que começa assim, a partir do versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa
e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Uma mensagem do Senhor para mim e para a tua vida, para confirmar, nos notificar que Ele breve virá. O Senhor Jesus fez questão de trazer para nós uma revelação, não algo para ficar oculto. A primeira palavra, revelação. Então não é para ficar oculto, é uma revelação. Deus quer que nós conheçamos o que está escrito aqui. É vontade de Deus. E o versículo 3 fala claramente que bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então é vontade de Deus que nós conheçamos aquilo que está aqui revelado, que em breve Jesus virá para nos buscar. Breve Jesus virá para buscar a sua igreja. E essa precisa ser a minha e a sua esperança, querido. Porque no versículo 7, quando o texto fala, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Nós nos lamentaremos quando virmos o Senhor vir? Nós nos lamentaremos? Essa é que é a questão, irmãos. Porque, eu vou voltar daqui a pouco para o capítulo 16, Jesus no meio de uma narrativa, era como se fosse uma cena de um filme, Jesus dá uma pausa no filme para trazer um alerta. Eis que venho. Por que ele faz isso? Esse alerta, irmãos, isso se faz necessário, porque ao passo de que haverá de todas as tribos da terra que se lamentarão quando ele vier, quando virem o Senhor vir, é sinal de que, se o Senhor faz vários alertas aqui nesse livro, é sinal de que aqueles que compreendem, imaginam que verão o Senhor vir e que serão levados por ele, mas na verdade estão equivocados, porque provavelmente muitos ainda permanecem em rota de colisão com a ira de Deus, que se derramará completamente. O alerta que Jesus faz no versículo 15 do capítulo 16, entre a penúltima praga e a última praga, entre a penúltima taça derramada e a última taça derramada, mostra isso. Jesus quis mostrar, o juízo vem, mas Jesus dá uma pausa, antes de completar a narrativa do que virá na última, ele fala, eis que venho como ladrão. E aí? Nós lamentaremos porque o Senhor está vindo? Ou nós nos regozijaremos? Vamos adiante. Nós estamos lamentando porque esse tempo está abreviando, ou nós temos nos alegrado com isso? Irmãos, é impressionante. O Espírito Santo conduziu o Ministério de Louvor para cantar 3 canções falando do retorno do Senhor, falando do que está relatado aqui em Apocalipse. Você acha que isso é coincidência, irmãos? Você acha que o Senhor está trazendo essa mensagem para nós apenas para nos animar a perseverarmos em fé, ou o Senhor tem um alerta para fazer a nós também, além de nos encorajar? Porque ao mesmo tempo que há aqueles que têm medo de meditar em Apocalipse, de ler, há aqueles que até não têm medo, não se importam. O coração não arde mais pela vinda do Senhor. O coração não mais fica naquela expectativa de como será, de como o Senhor aparecerá nas nuvens, de como nós o veremos. Infelizmente, lamentavelmente, há muitos que se dizem discípulos de Cristo que não amam a vinda do Senhor. Quando Paulo estava para morrer, sabendo que ia morrer, ser martirizado, ele fala para Timóteo, escrevendo na segunda epístola, dizendo que ele havia combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé. E ele fala que estava sendo oferecido como sacrifício, mas que já aguardava a coroa preparada para ele, e para todos que amam a vinda do Senhor. Aí eu te pergunto, você ama a vinda do Senhor? Você cantou aqui canções falando que o Senhor é a nossa esperança.
que virá o Rei Jesus, cantou a canção de Apocalipse 5, mas e aí? De fato isso arde no teu coração? De verdade isso arde no meu coração? Porque não é à toa, irmão, Jesus fazia esse alerta, eu já vou chegar lá. Abra Apocalipse capítulo 11, por favor. Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Se ele reinará para todo sempre, isso indica que ele é o rei. Aí eu te pergunto, Jesus é o seu rei? É Jesus que governa o teu coração? É Jesus que governa a minha vida? Nós precisamos refletir nisso. Apocalipse capítulo 19. Avança, por favor, alguns capítulos. O texto que fala das bodas do Cordeiro. No versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Será que hoje já o Senhor reina sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas? É importante essa reflexão, irmãos. Abra, por favor, Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 6. A gente precisa entender uma coisa aqui nesse livro. Várias coisas a se entender, mas para isso aqui. Os primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus está trazendo um alerta mostrando o juízo dele sobre a igreja. Os 3 primeiros capítulos. Do capítulo 4 em diante, o Senhor mostra o juízo sobre o mundo. Isso é muito significativo, irmãos. Por que Jesus quis primeiro mostrar o juízo à igreja, para depois ele mostrar o juízo ao mundo? Aí eu me lembro de uma das epístolas de Pedro, em que ele menciona que importa que o juízo comece primeiro por nós, pela casa de Deus. Exatamente por isso. Se o mundo perecerá, imagina aquele que se diz ser igreja, de fato não é. Se o mundo, desconhecendo ao Senhor, vai perecer, imagina aquele que bate no peito para dizer que é servo de Deus, mas na verdade está enganado, como eu mesmo muitas vezes, por muitos anos, andei enganado. E essa mensagem é tão séria, tão importante, irmãos. Apocalipse 22, capítulo 6, o Senhor testifica essa mensagem 6 vezes, usando 6, vou chamar assim, 6 pessoas diferentes. E uma 7ª se der ouvidos a essa palavra. Versículo 6. E disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A primeira testemunha disso, o próprio Deus. O próprio Deus. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Segundo, que testifica que essa mensagem é verdadeira, João. Depois, continuando o texto, versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. É o anjo falando. O anjo estava falando com João e continuou falando, tá? Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja justificado ainda. Terceiro personagem, o anjo, testificando que essa mensagem é verdadeira.
Versículo 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, um princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. A quarta testemunha, o Senhor Jesus. Avança, por favor. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nesse versículo nós vemos a quinta testemunha, o Espírito. E o Espírito diz: vem. É a quinta testemunha. Qual é a sexta testemunha dessa verdade? É a esposa, a noiva, a igreja. A igreja testemunha essa verdade. E vou falar uma coisa, irmãos: se essa verdade não arde no meu e teu coração, que Jesus virá buscar a sua igreja, que Jesus nos levará para sempre nós estarmos com Ele, se você não ama a vinda do Senhor, desculpa, você não faz parte dessa noiva aqui. Você não faz parte da noiva, você não é a igreja, você não faz parte da igreja. Se você não ama a vinda de Cristo, você não faz parte da igreja. Se eu não amo a vinda do Senhor, eu não faço parte da igreja. E nós seremos apenas igreja se nós de fato testemunharmos dessa verdade, se nós cantarmos essa verdade, se nós orarmos por essa verdade, se nós nos alegrarmos por essa verdade, se nós nos santificarmos por essa verdade, se nós proclamarmos essa verdade. Mas se isso não arde no nosso coração, irmãos, nós estamos perdidos. O alerta que Jesus faz no versículo 15 do capítulo 16 é entre a penúltima e a última taça da ira sendo derramada, irmãos. Por quê? Por quê, irmãos? Esse alerta de Jesus é porque muitos de nós estamos brincando de servir ao Senhor. Muitos de nós estamos despercebidos que breve Ele virá, irmãos. Acorda, pelo amor de Deus, eu te imploro. Jesus está voltando, igreja. Acorda. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus está vindo nos buscar, amados. Mas buscar quem? A igreja. Os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Somos esses. Nós somos. Eu sou esse. Eu faço parte. Falo por mim, eu faço parte, igreja. Será que eu faço parte? E o texto continua aqui, porque a sexta testemunha é a igreja. Dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. A sétima testemunha, individualmente, aquele que der crédito a isso aqui. São 7 testemunhas, irmãos, afirmando que essa palavra é verdade. E se o Senhor está testemunhando isso, nós precisamos voltar lá para o capítulo 16. Qual é o contexto disso aqui? Jesus, ele dá uma pausa numa narrativa. Se você voltar para o capítulo 15, volte, por favor. E eu não vou entrar na questão de o momento do derramar das taças. Não é o propósito, e tem muita divergência, e não é a questão aqui. Mas a gente entender que elas simbolizam o derramar completo da ira de Deus. E o Senhor, ele mostra aqui no capítulo 15, versículo 1: E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Uma pausa. Porque nela é completada, o consumado aqui, lembra de Jesus? Quando ele declarou que está consumado, ou seja, eu completei a obra da salvação, a obra expiatória, pelo meu sacrifício. Está consumado, está completado. Então a ira de Deus, nesse momento aqui do capítulo 15, a ira de Deus já estava sendo derramada. E quando o versículo 1 fala, é porque nelas é consumada, é porque com essas 7 taças derramadas, a ira se completa. A ira vai chegar ao fim, vai se derramar completamente. No versículo, vamos continuar a partir do versículo 2.
E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Uma outra pausa. Lembra desse louvor que nós cantamos aqui na nossa igreja? É exatamente essa letra aqui. Versículo 5. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 seres deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Uma pausa. O cântico, a partir do versículos 3 e 4, é um cântico que declara que justos são os caminhos do Senhor. Justos são os juízos que estavam sendo manifestos. E no versículo 7, nós vemos que essas taças estavam com pouca ira de Deus. Não é pouca, irmãos, é muita. Estavam cheias da ira de Deus. Não tinha um pouquinho da ira de Deus, elas estavam cheias. Elas não estavam um pouco cheias, elas estavam completamente cheias. Isso mostra para mim e para você que o cálice da ira de Deus, ele está se enchendo. A paciência de Deus com a humanidade vai ter fim. A paciência de Deus contra a perversidade humana vai chegar ao fim. E é nesse contexto aqui que Jesus dá esse alerta. E eu vou te falar mais. A paciência de Jesus comigo, com você, ela também chega ao fim. Não se engane. Por exemplo, se você sair daqui hoje, quem garante que você amanhecerá amanhã? Quem garante que eu amanhecerei amanhã? Quem garante que eu conseguirei completar essa mensagem? Não sei, irmãos. Não sou dono da minha vida. Você não é dono da sua vida. Você não sabe. Você não sabe se você chegará bem em casa. Eu oro para que sim. Se hoje, se agora, for a última pregação que você ouve na sua vida, qual o destino da sua alma? O Senhor vem buscar os salvos. Ele vem buscar a igreja. Qual o destino da sua alma? Qual o destino da minha alma? Capítulo 16, versículo 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna dos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Eu tenho uma interpretação particular desse versículo aqui, mas algo pessoal. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
Irmãos, eu enxergo aqui claramente que o juízo de Deus ele é justo. Um atributo de Deus é a justiça. E o mesmo Deus que nos ama profundamente é o mesmo Deus que é justo e vai aplicar a sua justiça. É o mesmo Deus. Então, não é, porque coisas más acontecem a pessoas boas. É pelo contrário, irmãos. É como coisas boas acontecem a pessoas más como nós. Como pessoas más como você e eu, que não merecemos nada, temos disponíveis a nós a graça de Deus para nos salvar. É o inverso. Deus é justo. Você e eu merecemos a condenação eterna. Todos nós pecamos, irmãos. Todos nós. Toda a humanidade, a partir de Adão. Todos nós merecemos a condenação eterna. Mas Deus é tão misericordioso que pela sua graça, Ele enviou Jesus Cristo para a nossa salvação. E o que nós fazemos com essa graça de Deus? Tornamos essa graça um nada? Algo barato, sem valor para nós? Nós não viveremos a plenitude dessa graça aprendendo a como viver de forma digna, que glorifique ao Senhor? Permaneceremos na prática do pecado? Permaneceremos rejeitando ao Senhor Jesus? Permaneceremos achando, porque nós estamos no culto, nós somos servos de Deus, quando na verdade você sabe no teu íntimo que você está a quilômetros de distância do Senhor? O juízo de Deus é justo. O Senhor é justíssimo. Volta comigo para o versículo 12. Os anjos vão continuando na sequência do derramar. E o versículo 12 é a sexta taça sendo derramada. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Uma pausa aqui. Imagina que João estivesse vendo um filme passando no telão. E ele realmente, literalmente, João teve visões, amém? Então ele estava vendo no telão. E é como se de repente o filme parasse no telão, pausasse, e aparecesse o Senhor Jesus bradando, falando isso aqui no versículo 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Jesus fez o alerta. No meio do filme que João estava vendo, no meio do filme, Jesus dá uma pausa, apertou, pegou o controle, pausou o filme e traz esse alerta. E continua no versículo 16, a narrativa. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Irmãos, note que no versículo 15, se Jesus fala, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, Jesus estava falando com quem no versículo 15, irmãos? Conosco, com a igreja. Jesus está narrando o livro de Apocalipse, a Revelação, está narrando do capítulo 15 e o 16, a ira de Deus sendo completada, sendo derramada, sendo completada. No meio da narração, o Senhor para a narração para fazer esse alerta para mim e para você, para a igreja. O que eu aprendo nisso, irmãos? Primeiro, é que antes do Senhor completar o seu juízo sobre a nossa vida, individualmente, Ele está nos dando oportunidade. Não é que aqui, nesse momento histórico que acontecerá, entre a sexta e a última taça, não é que Jesus vai parar tudo para chamar ao arrependimento aqueles que estiverem lá. Não é isso, tá? Não confunda. Não é que Jesus, nesse momento lá que virá, entre uma taça e a outra,
Jesus vai dar oportunidade ao arrependimento. Não, mas na narrativa do que está sendo contado, revelado para nós em Apocalipse, Jesus pausa para fazer um alerta a mim e a você, a igreja. Compreendeu isso? Não confunda. Não é que vai ter arrependimento lá. O arrependimento é aqui e agora. E quando eu enxergo isso, irmãos, eu acho isso maravilhoso. Porque Jesus está mostrando, a ira vai se completar. Vai se completar. Primeira taça, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando chega na sexta, Jesus para e faz o alerta para depois continuar a narrativa. Eu aprendo nesse texto a grande oportunidade que ainda está aberta para mim e para você, para que hoje nós nos arrependamos dos nossos pecados. É a oportunidade do Senhor Jesus, antes de trazer juízo para mim e para a sua vida, Ele nos chamando ao arrependimento dos nossos pecados. É o Senhor Jesus chamando aquele que está perdido. Venha, se você tem sede, venha e beba de graça a água da vida. É o convite do Senhor Jesus nos chamando à salvação. É o convite do Senhor Jesus nos chamando para que nós nos rendamos totalmente a Ele, enquanto o juízo dele não vem. Você compreende? Arrependa-se. O Senhor irmãos, isso aqui para mim é uma expressão de amor tão grandiosa, porque em meio ao manifestar, ao Senhor mostrar o juízo dele, Ele mostra para mim e para você que ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de arrependimento. Não pense como muitos... Abra 2 Pedro, por favor. Capítulo 3. Não ache como muitos pensam, virá o Rei Jesus, nossa esperança é sua vinda. Que história é essa? Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir. Não, que nada disso não. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 3, Pedro está narrando sobre a vinda do Senhor, e ele fala o seguinte, escreve o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, sobre o seu próprio desejo desenfreado, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite. Lembra Jesus falando, eis que vem como ladrão? Referência a esse texto aqui também, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, amados do Senhor, não achemos que o Senhor não virá. Não achemos que está demorando e eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Não. Não pensa assim. Os sinais apontam para a vinda do Senhor. Muito breve. E ainda mais, ainda que você não esteja vivo no retorno do Senhor, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, hoje pode ser o seu último dia de vida. Hoje pode ser o meu último dia de vida. E para nós, esse juízo, ele já pode chegar hoje. Sabe por quê? Abra Hebreus, por favor, Epístola aos Hebreus, capítulo 9, volta, por favor, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez,
Vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. A quem? Aos que não esperam a salvação? Aos que rejeitam a Cristo? Aos que o esperam para salvação. Depois da morte, segue-se o juízo. Vem o juízo. Será, querido? Será que nós chegaremos até o dia de amanhã? Será que eu chegarei até o dia de amanhã? Se hoje nós partirmos dessa terra, para nós já está estabelecido o juízo, o julgamento. E qual é o veredito sobre a minha e a tua vida? Qual é a decisão do justo juiz sobre mim e sobre você? De verdade, nós estamos em Cristo? De verdade, nós estamos nele? Preste atenção, irmãos, se o texto está dizendo que o Senhor aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação, se você morrer antes dele vir, mas você hoje, antes de morrer, não o espera para a salvação, qual é o veredito sobre a tua vida? Qual é o veredito sobre a minha vida? Você está entendendo? Então não menospreze isso. Eu vejo que antes do juízo, volta para Apocalipse, por favor, capítulo 16, eu vejo a misericórdia do Senhor, irmãos. Antes do Senhor mostrar como vai ser o derramar da última taça, ou seja, antes de eu mostrar que de fato a ira será completamente derramada, eu quero falar com você, minha igreja, que eu ainda tenho oportunidade de arrependimento. E nós precisamos não tapar os nossos ouvidos, não fechar os nossos olhos e não endurecer o nosso coração. Hoje é dia de nós nos arrependermos e fazermos uma autoanálise. Será que de verdade cada um de nós está em Jesus Cristo? Será que nós amamos a vinda do Senhor? Será que nós o esperamos para a salvação, igreja? Nós precisamos refletir sobre isso profundamente. Versículo 15 do capítulo 16. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Irmãos, isso é uma demonstração de extremo amor por mim e por você. Jesus, no meio do que estava declarando, ele está mostrando: eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês vigiem, eu quero que vocês guardem as suas roupas, eu amo vocês, eu não quero que vocês se percam. É Jesus falando isso. A narrativa poderia simplesmente continuar, mas Jesus quis nos alertar. E quando eu vejo aqui, eis que venho como ladrão, eu me lembro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, vá comigo por favor, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, aquela epístola que vocês não me aguentam mais na escola bíblica, já com acho que mais de 20 aulas, né? Aguenta que faltam só 3, se o Senhor permitir. Porque, lembra que eu falo nas aulas que apesar dessa igreja ser uma igreja modelo, essa não era uma igreja perfeita, porque não existe perfeição. Então Paulo traz umas reprimendas aqui, inclusive corrigir o entendimento que aquela igreja tinha sobre o retorno de Cristo. Era tão... Amar a vinda do Senhor era algo que pulsava tanto nessa igreja, pulsava tanto no coração deles, que Paulo precisou... Era tanto estudo sobre a vinda do Senhor, que eles precisavam ser corrigidos no entendimento a respeito das coisas vindouras. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, lembra que Jesus falou? Eis que venho como ladrão. Pois que quando disserem,
paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Uma pausa aqui, irmãos. Paulo está corrigindo o entendimento daqueles irmãos. Está dizendo, irmãos, acordem para a vida. A volta do Senhor, ou aquele dia, virá como um ladrão. Porém, para nós que sabemos dessas coisas, para nós que estamos amando a vinda do Senhor, para nós que estamos apercebidos da volta de Cristo, para nós que estamos vigiando, para nós esse dia não será como um ladrão. Por quê? Porque se eu estou esperando um ladrão chegar, então para mim ele não vai me surpreender, eu estou esperando. Se você está desatento e o ladrão te surpreende, é uma coisa, mas se você está atento, se você está vigilante, você não será surpreendido. Então nós não seremos surpreendidos se nós vigiarmos e guardarmos as nossas roupas, como Jesus disse. É isso que o Senhor está falando. Versículo 6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Lembra que o Senhor falou? Eis que venho como ladrão, vigie, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É o alerta. E claramente o texto está falando aqui que nós não somos destinados para a ira. O derramar a consumação da ira que nós vimos no capítulo 15, capítulo 16, não está falando para nós da igreja recebendo da ira. Mas não, como nosso pastor sempre fala, não confunda a ira de Deus com grande tribulação. Nós vimos na última aula da escola bíblica que nós passaremos por terríveis tribulações, não confunda isso. A ira de Deus não é para a nossa vida, não é para a igreja. Então aquilo que nós lemos no capítulo 16, não é que ali Jesus está alertando a igreja enquanto a ira está sendo derramada contra a igreja, porque não está, é contra o ímpio. Porém, nós precisamos vigiar, porque se nós não vigiarmos, essa ira vai ser sobre nós. Por quê? Porque nós não faríamos parte da igreja, vocês estão entendendo? Então nós precisamos estar vigilantes, igreja. Nós precisamos fazer como o texto diz aqui, porque quer vigiemos, quer dormamos, ou seja, se nós estivermos vigilantes quando ele voltar, ou se nós estivermos mortos quando ele retornar, nós vivamos juntamente com ele. É a promessa de vida eterna para aqueles que estiverem vigilantes, sóbrios. Você precisa vigiar. Eu preciso vigiar, e foi que Jesus nos alertou. Volta, por favor, para Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Jesus, para uma das 7 igrejas, ele escreve algo importante, falando a respeito, eis que veio como ladrão. E é interessante que Jesus, quando ele menciona essa igreja, escrevendo essa igreja, melhor dizendo, Jesus ele junta duas coisas: veio como ladrão e roupa. Só que roupa num contexto diferente. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vá, por favor, para o capítulo 3 de Apocalipse. A partir do versículo 1, a carta à igreja em Sardes. Olha como é a carta para essa igreja. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve:
Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante e confirma aos restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Você está vendo? Jesus, ele vem como ladrão para aquele que não está vigilante. E não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, se eu não estou vigilante, eu não estou nem aí para a vinda, eu ignoro os sinais, eu não estou apercebido. Mas também, versículo 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala para essa igreja: vigie para que eu não venha como ladrão sobre vocês. E ele fala também sobre a roupa. Mas quando Jesus fala sobre as vestes, ele não fala para que tenha cuidado para que não ande nu. Ele fala sobre as vestes contaminadas. Então, a referência não é a essa igreja. A referência não é a essa igreja. Mas se nós avançarmos alguns versículos, nós vamos ver que Jesus, ele faz a referência a andar nu, ao que aponta para a igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias. É um alerta especialmente direcionado para mim e para você nesses últimos dias. Por quê? Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo Senhor. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu entendo que as 7 cartas, as igrejas ali da chamada região da Ásia Menor, eu entendo que essa carta, as cartas cumprem 3 propósitos. Um sentido histórico, de fato, realmente, das igrejas que existiam naquele tempo, tá? As 7 igrejas, que os estudiosos entendem que João supervisionava essas 7 igrejas. João, que foi quem escreveu, supervisionava essas 7 igrejas. Porém, eu também compreendo que as cartas, além de cumprir um propósito histórico, porque Jesus relata detalhes específicos de cada uma dessas 7 igrejas, eu compreendo que nós encontramos aqui características em cada uma das cartas, características dos servos de Deus ao longo de toda a igreja, desde o início da igreja até os últimos dias. Mas também, e principalmente, eu compreendo que a carta cumpre um papel, uma narrativa de tempo,
a primeira carta, a primeira igreja, a igreja no primeiro século. E assim veio gradativamente até nós chegarmos à igreja dos últimos dias, a igreja de Laodiceia. Então eu entendo, eu compreendo que a carta à igreja de Laodiceia fala sim da igreja nessa geração, por todas as características também. Não é foco da mensagem estudar aqui as características, mas eu compreendo isso. E quando essa foi a igreja que Jesus direcionou, falando para que comprasse dele roupa, para que não andasse nu. E lá, entre o derramar da sexta taça e da última, Jesus está falando: vigie, guarda a sua roupa, para que você não ande nu em vergonha. Jesus estava falando para nós, igreja. Jesus está falando para a igreja de hoje, do nosso século, do nosso tempo. Aquele alerta de Jesus, a pausa na narrativa, é para mim e para você. É Jesus nos dando oportunidade de arrependimento. É Jesus mostrando que ainda que sim, a ira vai se derramar e vai se completar para nós. Enquanto nós temos vida, ainda a misericórdia de Deus está disponível, irmãos. Aqui nessa carta, o que Jesus está falando? Ele aponta o erro da igreja. Fala, olha, como dizes, a igreja que fazia uma avaliação errada de si mesmo, como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Essa igreja, a Laodiceia ficava num local onde alguns terremotos aconteciam, a igreja foi destruída, a cidade, melhor dizendo, foi destruída. Por volta do ano 17, o Império Romano injetou verba para levantar a cidade. É igual o governo vamos dizer assim, o governo federal injetou uma verba em São Gonçalo para reconstruir a cidade de São Gonçalo. É como se fosse isso. E aí eles reconstruíram. Por volta do ano 60 depois de Cristo, aconteceu novamente a mesma coisa. O governo romano chegou e falou: olha, eu vou oferecer para vocês novamente uma verba do governo para ajudar vocês. O que a cidade falou? Nós não precisamos da verba do governo federal, não, do governo imperial, melhor dizendo, não. Nós aqui somos ricos, e realmente eram, tá? Nós somos ricos, não precisamos da ajuda do governo. Nós mesmos vamos cuidar aqui da reconstrução da cidade, e reconstruíram a cidade. Então, quando Jesus fala, como dizes, rico sou e estou enriquecido, é nesse sentido aqui. E de nada tenho falta, e nada sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ao invés de eles se fiarem na riqueza própria deles, da cidade e da igreja diretamente aqui, mas que na verdade a igreja deveria buscar a verdadeira riqueza no Senhor Jesus, a verdadeira riqueza que há em Cristo. Compres de mim, porque eu, Jesus, sou a verdadeira riqueza. É o que Jesus está falando. E roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupas brancas para que te vista. Aquela cidade era uma cidade que tinha uma indústria têxtil muito ativa, com a lã negra, que era uma lã que proporcionava ser vendida por um alto preço, muito cara. Então, quando Jesus fala e compre roupas brancas para que te vistas, ele está fazendo um contraponto à indústria têxtil que era muito forte naquela igreja. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Uma cidade também que tinha como um dos seus grandes motes a escola de medicina, especializada em olhos e ouvidos, e eles descobriram um preparo, uma pomada, um colírio para tratar os olhos inflamados. Então Jesus está falando, olha, adquira de mim esse colírio, para que de verdade você enxergue a verdade. Então Jesus, quando ele escreve lá, o alerta do versículo 15 do Apocalipse 16, é um alerta para essa igreja dos últimos dias. É um alerta para mim e para você. E nós, irmãos, será que nós vamos de verdade vigiar e guardarmos as nossas vestes? Agora, como? Como nós guardarmos as nossas vestes? Versículo 15 de Apocalipse 16. Eis que venho como ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Lembra de um episódio que a Bíblia narra de pessoas que, reconhecendo a sua nudez, reconhecendo que estavam sem roupa, eles ficaram envergonhados? Gênesis capítulo 3. Abra comigo, por favor. Gênesis capítulo 3. Nós podemos também lembrar em Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés sobe ao monte para buscar a palavra de Deus, e o povo convence Arão a que Arão preparasse um bezerro de ouro para que eles adorassem, porque eles estavam achando que Moisés estava demorando muito. E quando o Senhor revela para Moisés, o povo lá, o povo se perverteu, está adorando lá um bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte e ele vê aquele povo, naquele alarido, naquela festa, a Bíblia narra que o povo estava nu, ali envergonhado na nudez, porque eles resolveram não aguardar a vinda de Moisés. E esse relato de Êxodo 32, ele tipifica muito nós como igreja, como povo, Arão como aqueles pastores que não estão vigilantes, Moisés, Cristo que virá, e o povo ali desapercebido, e até estavam andando em nudez. Mas no capítulo 3, nós podemos lembrar também lá de Êxodo, mas no capítulo 3 de Gênesis, o texto nos diz o seguinte, a partir do versículo 6. Depois de ser tentada por Eva, pela serpente, Eva então come do fruto. Versículo 6 de Gênesis 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Uma pausa. Adão resolveu tomar uma atitude para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez. Ele quis tomar uma atitude. Ele reconheceu que estava nu e quis cobrir a si mesmo e a sua esposa. Continuando o texto. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Uma pausa aqui. Então Deus chega e pergunta: Adão, cadê você? Deus não perguntou: Adão, que burrada foi essa que você fez? Não é isso. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Deus não chegou para Adão e falou: Adão, por que você está pecando desse jeito? Não foi isso que o Senhor perguntou para Adão. Adão, por que você fez isso? Não foi, irmãos. Adão, onde você está? Como vigiar e guardarmos as nossas vestes? Como? Não nos afastando do Senhor, pelo contrário, é buscando ter um relacionamento pessoal com Ele. O texto nos narra aqui que o Senhor passeava com eles no jardim pela viração do dia.
não é se afastando de Deus, não é se escondendo de Deus, não é reconhecendo que você está nu e se distanciando do Senhor. Pelo contrário, é você se aproximando de Deus, é você dando ouvidos à voz do Senhor perguntando para você, onde você está? Não é você dizendo, eu peco, eu não aguento mais essa vida e eu vou largar tudo, eu vou me afastar do Senhor para sempre. Não. Não foi isso. Deus sim quer que você se arrependa dos seus pecados, mas não é você reconhecer os seus pecados e você se distanciar do Senhor. Pelo contrário, é você reconhecer os seus pecados e render-se completamente ao Senhor. Por quê, irmãos? Adão procurou cozer, versículo 7, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão procurou, com as suas próprias atitudes, se cobrir. Ele não apenas ele se cobriu para tapar a sua vergonha, mas ele se escondeu. Ele se escondeu. Ele diz aqui, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Não é se esconder. Versículo 21, por favor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Não é pelas nossas próprias justiças, nem nos escondendo do Senhor, mas é nós ouvindo a voz do Senhor e permitindo que Ele mesmo, com as vestes que Ele proporciona, nos cobrirmos da nossa vergonha. E para o Senhor vestir a Adão e Eva com túnicas de peles, certamente de animais, um animal precisou ser morto. E isso mostra para mim, aponta para mim e para você que Jesus, o Cordeiro, Ele foi morto para que a minha e a tua vergonha fosse coberta, para que o meu e o teu pecado fosse perdoado. Jesus morreu naquela cruz para o perdão do nosso pecado. Ao reconhecer nesse tempo final, ao reconhecer a tua nudez, a reconhecer a vergonha, a reconhecer que você precisa se arrepender, não se afaste do Senhor, pelo contrário, arrependa-se dos seus pecados e renda a sua vida a Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para que Ele, as vestes do Cordeiro, estivesse cobrindo a minha e a tua nudez. Arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus é o Filho de Deus, assuma um compromisso com Ele de viver para a glória dEle, e creia, confie completamente que breve Ele virá buscar a sua igreja. É por Jesus Cristo, é Jesus, é pelo Senhor Jesus que você e eu conseguimos vigiar e guardar as nossas vestes. É no Senhor Jesus. Não se afaste do Senhor, pelo contrário, busque a Cristo, renda-se a Cristo, tenha um relacionamento pessoal com Jesus, renda-se a Ele. Lembra do que Ele falou lá em Apocalipse 3 para a igreja de Laodiceia? Aconselho-te, vamos lá de novo, Apocalipse 3, aconselho-te que compres de mim. Irmãos, é aconselho, não é mando. Aconselho, mando. Não é mando, é aconselho. Versículo 18, capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres. Não é mando. Não é mando-te que de mim compres. Aconselho-te. Por quê? Porque Jesus não está te obrigando a se render a Ele. É um convite para a salvação. É um convite ao arrependimento de pecados. O Senhor não está dando uma ordem, Ele está te convidando. Ele está te convidando ao arrependimento. Ele está te convidando a que você tenha um relacionamento pessoal com Ele. Ele está te convidando para que dele você compre. Eu repreendo, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está te convidando nessa noite, arrependa-se dos seus pecados. Breve Ele virá. Eis que Ele vem como ladrão. Vigie em nome de Jesus. Vigie e guarde as suas vestes. Nós precisamos vigiar e guardarmos as nossas vestes. A nossa esperança é o Senhor Jesus. O Senhor está vindo buscar a mim e a você, se de fato nós estivermos nele. Eu quero convidar você a orar comigo agora. Vamos orar. Nós precisamos render a nossa vida ao Senhor Jesus completamente. O Senhor Jesus nos revela no meio
do alerta das taças sendo derramadas. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Pai, te agradecemos, Paizinho, por tamanho alerta que o Senhor fez questão de nos trazer. Jesus, obrigado, porque o Senhor poderia simplesmente ter continuado a narrativa do derramar da ira, mas o Senhor fez questão de pausar a narrativa para entre o Senhor contar o derramar da penúltima taça e da última, o Senhor nos alertar que o Senhor vem como ladrão, nos chamando a vigiar, a guardarmos as nossas roupas, não apenas de não sujarmos as nossas vestes, mas de nós não as perdermos a ponto de estarmos nus. Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos chama ao arrependimento. Obrigado porque essa mensagem de que o Senhor virá, ela é realidade. Que o Senhor seja de fato, Pai, a nossa esperança. Nós amamos, Senhor, a sua vinda, Jesus. Desperta em nós, ainda daqueles que não amam a sua vinda, desperta o desejo sincero de viver para a tua glória, de desejar ter um relacionamento pessoal contigo, amando o seu retorno. Senhor Jesus, por favor, nos receba, Senhor. Nós queremos ter um relacionamento pessoal contigo, Jesus. Senhor Jesus, nós queremos comprar de ti ouro, comprar de ti vestes brancas e comprar de ti, Senhor, também colírio para que nós vejamos. Nós não queremos, Senhor, cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha com atos de justiça nossos, mas nós reconhecemos que tu és o Cordeiro que foi morto para a nossa redenção, e somente o Senhor pode providenciar de fato, de verdade, as vestes necessárias para as nossas vidas. Senhor, nós clamamos a ti nessa noite, onde houver alguém perdido, longe, a quilômetros de distância de ti. Espírito Santo, traga o coração até o Senhor, convence do pecado, da justiça e do juízo, que haja arrependimento sincero, Senhor, que haja quebrantamento nos corações, e que aquele que ainda não está vigilante possa passar a vigiar. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Nós clamamos a ti, Senhor, por tua graça e misericórdia, que a cada dia nós amemos a sua vinda, que a cada dia essa verdade arda nos nossos corações. Arda em nós, Senhor, o amor pela tua vinda. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de arrependimento, que os nossos corações estejam quebrantados a ti, e ajuda-nos a perseverar na tua presença até o fim, para a glória e para a honra do teu santo nome, Senhor Jesus. É que nós oramos nessa noite, gratos. Amém. E graças a Deus.